Fala galera, Fábio Gideão aqui para mais uma entrevista. Hoje é mais do que especial. Hoje é nosso episódio de número 100. 100 entrevistas gravadas dentro de 1 ano e 4 meses que a gente inaugurou esse canal. Hoje, dia 4/6/2023, aniversário do nosso irmão, do nosso amigo Gabriel Monteiro. Todo mundo aqui na minha rede sabe a gratidão que eu tenho por ele, por tudo que eu aprendi com ele, que eu aplico hoje dentro do meu negócio. E eu não poderia deixar de trazer aqui deputado Roberto Monteiro, o papai Monteiro. Tudo bem, deputado? Amém. Meu amado, eu inicio sempre dizendo para Deus toda honra, toda glória e todo louvor de gratidão. Porque só em podermos estar de pé, o ar que vem aos nossos pulmões, o oxigênio, e poder estar aqui diante de você, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, sempre nós conversávamos. Sim. E eu sei, conheço o seu histórico de vida, o seu testemunho de vida, e saber que o amor do Eterno sobre a tua vida é uma marca que você vai levar para a eternidade. Amém. Então é uma honra poder estar aqui, como você mesmo bem disse. São 100 episódios de sucesso. De sucesso. Bem como também na data de hoje, onde o meu filho se encontra com a sua liberdade privada. Entretanto, estive com ele ontem, levando a ele o apoio, o carinho de uma nação, porque aonde quer que eu chegue, a primeira coisa que eu falo, eu sou pai de... O quê? Tu é pai daquele fenômeno? Aí, então, sempre, aonde eu chego, aonde quer que eu esteja, eu sempre, inclusive no Parlamento Federal, eu sempre trago a honra ao meu filho. Então, é uma satisfação poder rever você e poder estar aqui com esse público que é maravilhoso, que nós amamos e contamos sempre. É isso aí. Vou chamar de seu Roberto, que eu estou acostumado com isso. Eu não estou acostumado ainda com deputado, não. Seu irmão. Meu irmão. Meu irmão, eu quero que você responda muitas das perguntas que minha audiência tem mandado para mim. Primeira pergunta que a gente precisa saber, como é que está o Gabriel? Como que está a cabeça dele diante de toda essa situação? A gente sabe que ali é um momento de reflexão, né? Será que tem um propósito de Deus levar ele para aquele lugar, para ele estar preparado e ali voltar mais forte? Fala um pouquinho o que você tem falado com ele, como que ele está lá, para nossa audiência saber. Meu jovem, uma coisa é um fato e há uma citação que eu aprendi quando uma pessoa muito experiente, em certa ocasião, ela disse para mim: há determinadas derrotas que te levam para a vitória. E há vitórias que te levam para a derrota. Para a derrota. Então, e outra coisa, aí eu vou usar sempre, porque eu não desvinculo a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela cita um versículo que diz o seguinte, que todas as coisas corroboram ou cooperam juntamente para o bem. Tudo. Então, o negativo versus negativo, derrota, soma-se diante de Deus e te conduz à vitória. Então, o Gabriel, ele, com certeza absoluta, ele está com a sua liberdade privada já há 7 meses, dentro de um cenário que ninguém gostaria de estar vivenciando. Nenhuma pessoa veio ao mundo para ficar confinado dentro de um cárcere. Todavia, até ali a presença de Deus é notória. E, consequentemente, aquilo que ele não conhecia dentro da prática, porque uma coisa é teoria. E hoje eu posso dizer o seguinte, não é só ele que está crescendo ou amadurecendo, eu e a família também, porque uma coisa eu te digo, ao longo da minha trajetória, eu, dentro desse trabalho voluntário de missão, de ir no ID e levar o nome do Senhor aonde quer que o Espírito de Deus nos conduziu, eu muitas vezes fiz visita a presídios, a delegacias, a lugares de privação de liberdade, e sempre trazendo uma palavra, mas depois eu ia embora. Só que hoje não, eu vivo a realidade do interno, do preso. Entendi. E eu vejo as dificuldades
que é o próprio sistema. Não estou atribuindo culpa à pessoa física, não estou atribuindo, até aproveitando a oportunidade, eu admiro tremendamente o trabalho do policial penal, eu admiro o trabalho que o sistema desempenha para dar um ambiente saudável a todos que se encontram interno. Independente se é onde o Gabriel está, como em qualquer outro lugar, eu creio que é a mesma coisa. Mas eu vejo as dificuldades, e a maior dificuldade que eu tenho visto, isso hoje no exercício de deputado federal, isso tem mexido muito com o meu coração, que é a dificuldade da família, irmão. E é cruel, aonde pessoas têm que levantar 3 horas da manhã, só que foi dormir muito tarde para preparar o alimento, para preparar as coisas que o interno, ou aquele que está privado, ele precisa, e as pessoas tendo que carregar, e é o que eu vivo isso, porque mesmo sendo deputado federal, eu não uso do privilégio do título, eu não uso da prerrogativa de deputado, então eu faço a mesma coisa, até porque Você entra como cidadão comum, com o mesmo direito porque que todo mundo tem ali. o dia que eu morrer, eu vou ser enterrado igual a todo mundo. É isso aí. Independente do ambiente que seja, o pó da terra é igual, as minhocas vão comer iguaizinhas. Então, o final é igual. Então, inclusive, o próprio Gabriel falou, pai, não traia o povo, não faça uso daquilo que você é para ser diferente, você é igual a todo mundo. Então, eu encaro toda essa dificuldade, a minha família encara, nós pegamos aquele ônibus que vai hiperlotado e tem momento que nem dá para pegar o ônibus, então tem que levar com a sacola carregando até chegar à unidade prisional, com aquela sandalinha branca havaiana, com a calça jeans e a camisa que é permissível pela cor. Então, o sistema é igualzinho, encarando fila, tudo igualzinho. E aí eu digo o seguinte, que me comove muito o quanto pessoas idosas elas vivem essas dificuldades que é muito grande. Seu Roberto, eu vi várias vezes, eu sou até suspeito para falar, mas eu vou falar como se fosse minha audiência. Tem no Instagram do Gabriel alguns vídeos ele falando da referência do senhor para ele, que isso foi um incentivo para ele ter essa luta aí contra o sistema, ele dedicar ali da própria vida dele, de várias coisas ali absurdas que ele passou em prol do povo. Quando que começou isso? O senhor é o único cara que pode responder. Quando que o senhor percebeu que o Gabriel tinha esse tino ali, com esse senso de missão, de lutar contra esse sistema, de fazer as coisas certas? Quando que o senhor começou a perceber isso? Eu posso dizer o seguinte, que isso vem de uma trajetória até da minha história. Então, resumindo, imagina, eu fui gerado dentro de um ventre de uma mulher que comercializava o corpo dela. Então, a sobrevivência dela era a clientela que ia até ela e bancava, pagava, mantinha uma relação de prazer e, consequentemente, numa dessas relações, alguém foi lá e engravidou aquela pessoa. E no útero daquela pessoa, no ventre daquela pessoa, estava sendo formado alguém. Esse alguém, eu. Então, imagina, aquela mulher, ela acaba concebendo, dando à luz a uma criança essa que cresceu dentro daquele prostíbulo e, consequentemente, quantas foram as vezes que eu saía dali do prostíbulo para ir para determinados lugares para mim buscar um alimento. Calma aí, o senhor conviveu dentro do prostíbulo com ela até que idade? Sim. Olha, com precisão eu não posso te dar, mas certamente até uns 3 anos eu devo ter passado por lá. Não posso falar com precisão, que foi a minha infância, né? Quando eu era ainda criancinha, bebê. Então, imagina, e eu saía dali, andando a ermo, e até chegar num determinado ambiente, porque antigamente, vamos dizer, há algumas décadas atrás, era muito comum pessoas fazerem pela profissão de fé, despachos encruzilhada. Então, além de colocar ali os alimentos, colocava-se doce também. Então, muitas foram as vezes que eu ia para as encruzilhadas comer cocada, guaraná caçula, bala joquinha e outros ingredientes que aquilo ali eu me alimentava e voltava para o prostíbulo. Até que, então, certamente alguém denunciou que havia uma criança que vivia dentro daquele prostíbulo, o juizado de menor foi até lá,
me tirou daquele ambiente e me levou para um lugar chamado Padre Severino, que é uma instituição que é ali na Ilha do Governador, na capital do Rio de Janeiro, então, do estado do Rio de Janeiro. E ali eu fui, então, crescendo ali. Imagina, vivendo ali num ambiente que eram crianças que eram pegas em ambientes assim, né, privadas, né, estava em ambiente, e ao mesmo tempo é um ambiente de algumas crianças delituosas. Então, eu vivi naquele ambiente, e aí aproveito a oportunidade a comentar o seguinte: quantas foram as vezes que eu via finais de semana que parentes daquelas crianças iam visitar, e, consequentemente, eu não tinha visita. Não tinha visita. Eu olhava ali, recebendo visita, e eu não tinha ninguém. Então, até que em determinado tempo, alguém foi lá, eu era o patinho feio, foi lá e tirou aquela criança dali e levou para uma adoção, que foi o meu caso. Então, eu fui adotado, fui morar ali na Benedito Hipólito, Rua Benedito Hipólito, 190, Casa 5, bem ali na Praça 11. E eu dentro de um ambiente de uma família que era um casal, que era... eles, quando bebiam, o pau comia, panela para um lado, faca para o outro, prato para o outro, e eu dentro daquele cenário e pensando na minha vida, sendo rejeitado de pai e mãe, porque, inclusive, sendo adotado, e na minha identidade eu tenho pontilhado o nome paterno, mas o nome da mãe materno é aquilo ali que foi adotante, da adoção. E imagina, eu naquele ambiente ali, quantas vezes eu via daquela senhora que tinha me pego, lá na instituição Padre Severino, e ela naquelas revoltas da vida, dizendo assim, quantas vezes eu te tirei da lata do lixo. E houve momentos até que ela disse outras coisas, que eu até prefiro nem citar aqui, e ali aquilo entrando dentro de mim como uma repulsa, uma revolta, sendo uma criança desenvolvendo, um jovem desenvolvendo, muita raiva. Eu poderia ter sido um delinquente, poderia ter sido um criminoso, um sujeito que eu talvez estivesse cumprindo pena dentro de uma instituição penal, ou também morto, ou também aí largado pela vida das drogas, Era etc. uma luta pela sobrevivência desde a nascença. Desde a nascença. E aí depois veio o casamento, veio Gabriel Monteiro, veio Aí Gisele. então imagina. Então, voltando à sua pergunta, então imagina que eu vou crescendo, momentos que eu saía na sociedade, tive um momento muito marcante que eu estava diante da morte. Em outras ocasiões na minha vida, eu pressenti a morte presente, mas essa foi uma marca muito forte, porque eu estava na Baixada Fluminense, eu e mais 3 elementos. Então, daqui a pouco, os caras entraram numa de nos matarem, até porque ele entrou casualmente na situação. Então, era eu e mais 2. Sim. E um terceiro entrou na situação. Então, éramos 4. Então, naquele momento ali, nós íamos morrer, depois de mais de 1 hora de pancada, num terreno baldio, e, posteriormente, a definição para nos matarem era... Aonde? No terreno baldio ou no topo do morro e joga o corpo. Então, isso aconteceu. Então, numa filha indiana, esse primeiro elemento que entrou durante um período ali que estava, ele entrou, foi subir no morro, um desarmado, um armado. Atrás, um desarmado, um armado. E, por fim, eu era o último, éramos 4, né? Todo mundo desarmado entre nós. Só que, por último, eu estava... na verdade, ali era o seguinte, era o Paulo, mais o amigo dele e eu. E entrou esse quarto. E aí, por fim, os caras... Esse elemento primeiro, ele correu, e nisso os caras tiraram as armas de nós e começou a tirar. E aquela voz falou para mim, minutos antes, não morrerás. E aí, quando eu ouço aquela voz, e dentro de mim, eu entendi o seguinte, chegou a hora da minha morte. Chegou a hora da minha morte. E, consequentemente... eu entendi que um morre de uma idade, outra morre de outra forma, e ali eu iria morrer daquela maneira ali, na base da violência. E aí, de repente, quando começamos a subir o morro, aí o primeiro correu, quando ele correu, os caras sentou o dedo. Naquele que sentou o dedo, aquela voz, agora é contigo. Eu comecei a correr em zigue-zague, E aí, quando eu fui dar por mim, eu já tinha saído numa rua, que eu não sabia onde, e quando eu fui ver, eu tive curso para uma outra rua, e aí todos eles se dispersaram.
E, quer dizer, esse foi um momento que eu faço questão de registrar, que marcou muito a minha história. Sendo que, aí eu entro num versículo bíblico, que se eu for em 100 lugares, eu vou falar a mesma coisa. Antes de te formares no ventre da tua mãe, eu, Deus, já te conhecia. Então, Jeremias capítulo 1, versículo 5, testifica isso. Por que razão? Porque Deus, já através desse versículo, estava falando comigo que ele tinha uma grande história, tem uma grande história na minha vida. Então, eu vou seguindo a minha vida, vou buscando espaço na sociedade, até que eu me caso, e aí me caso, e 10 anos depois, minha esposa, ela está grávida, casualmente, porque nós não procuramos que ela viesse a ficar grávida, porque eu não tinha condição financeira, e aí quando nasce Gabriel. Então, e o Gabriel, eu já nesse tempo, eu já estava familiarizado com o segmento cristão, porque antes eu tinha uma vida revoltado, dissoluto, fazia aquilo que eu achava, né, que eu poderia fazer. Já nesse momento, não, eu já tinha uma sensibilidade cristã, aonde, quando eu soube que minha esposa estava grávida, eu então comecei a ministrar na barriga dela, apresentar a Deus. Quando eu peguei o exame pela primeira vez que deu positivo, que ela estava grávida, apresentei a Deus, consagrei a Deus. E quando ele veio à luz, e então ele saindo do centro cirúrgico até o apartamento, o quarto, que minha esposa estava, então ali quando ela chegou, estava tudo, quando ele chegou naquele carrinho, estava tudo, né, versículos bíblicos, um ambiente oportuno. E ali eu peguei ele e apresentei a Deus, Senhor, que essa criança seja para a glória do teu nome. 7 dias depois, nós estávamos na igreja e o pastor levantou e apresentou o Gabriel. Então, quer dizer, tudo isso é algo que é o compromisso de Deus, porque quando nós consagramos, e aí na Bíblia você vê que o povo de Deus, aonde chegava, consagrava a Deus. 3 coisas eles faziam. Eles, independente da ordem, eles plantavam uma vinha, uma semente, eles cavavam um poço e montavam um altar. Sim. Erigiam um altar ao Deus de Israel. Então, a vida do Gabriel sempre foi assim. Toda a trajetória dele, nós sempre apresentamos e colocamos junto a Deus essa responsabilidade. Você acredita que isso pode ser, então, uma missão de Deus na vida dele, que ele venha a ser um cara marcado com essa coragem, com esse dinamismo. Não é humano. Com essa disposição de... Não é porque, humano. assim, ele tem uma figura... como que eu falo? A gente estuda muito arquétipo aqui no marketing, tudo. Um arquétipo do herói. É o cara que faz aquilo que todo mundo queria fazer, mas não tem coragem. Né? Você acredita que isso possa ser uma missão de Deus, então? Sobretudo, espiritualmente. Porque a mente do Gabriel sempre foi muito à frente. Então, aonde quer que Gabriel se envolveu, então, aonde quer que ele prestou concurso, ele se destacou. Ele sempre foi uma referência por onde passou como uma pessoa diferente de todos aqueles que estavam ali naquele cenário. Então, isso é uma fidelidade de Deus no agir, porque Deus não é infiel. Só que é o seguinte, já que você chamou Deus para um propósito, ele cumpre aquele propósito porque você convidou ele para entrar naquele propósito. Então, isso nós espiritualizamos muito a vida. O próprio nome do Gabriel, ele não foi dito por um filme ou por alguém que deu uma sugestão. Pelo contrário, eu espiritualizei muito a vida do Gabriel. Eu e minha esposa. E aí até um particular, minha mulher é melhor do que eu 10 milhões de vezes. Então, o que acontece? E a escolha do nome do Gabriel, nós buscamos ali, depois de lançar sorte, e aí caiu o nome do Gabriel. E a função desse arcanjo Gabriel é muito forte no mundo espiritual. Agora, é óbvio que não é fácil alguém entender isso. Pode ser que alguém que esteja me assistindo diga, o cara ali é bitolado, ele é fanático, ele é muito extremista religioso. Pelo contrário, eu só sou o que sou pela experiência de vida
na minha trajetória. E, consequentemente, eu não consigo tirar isso de mim. É uma coisa natural, uma coisa espontânea. É a vivência, irmão, porque, na verdade, eu hoje, dentro do cenário político, eu vejo as pessoas têm tantas ambições e a minha única ambição é cumprir a vontade de Deus. Deixando claro, não sou perfeito, estou em busca de perfeição. Nós temos um Salvador que é perfeito, e nada transgrediu, e nada errou, e entregou a sua vida por amor a cada um de nós, a você que está me assistindo, por amor a você. Entretanto, o homem tem livre-arbítrio, se ele quer ou não quer. E outra coisa, é muito comum a sociedade só lembrar desse Criador no momento difícil, na hora que está passando por dificuldade. Meu irmão, a melhor coisa, a melhor parceria é relacionamento com Deus constante, porque o dia quando você precisar, você não tem dificuldade, não vai dizer, pô, estou tão distante de Deus. Não, pelo contrário, Deus está sempre presente, mas é necessário, e isso eu fiz na vida do Gabriel, e hoje eu vejo essa realidade, mesmo sendo um jovem, mesmo tendo o seu lado humano, né, ele não ser perfeito, mas Deus está preparando esse jovem, inclusive dentro do sistema onde ele se encontra, porque ele está... Vou voltar até lá no início da colocação. Ele está ali conhecendo um outro perfil, um outro horizonte de valorização. Então, o que outrora poderia ser uma coisa muito distante, hoje não, ele está dentro de um sistema, e friso, acredito primeiramente na justiça de Deus e também na dos homens. Eu acredito. Agora, tudo tem o seu propósito, tudo tem o seu momento de Deus nos permitir ir para o deserto. Entendi. E esse é o momento. Meu irmão, eu falei aqui em algumas entrevistas que eu acredito fielmente que a cadeia foi feita por Deus, porque é um lugar onde o homem para refletir sobre a vida dele. Como o senhor já falou aí, que o senhor tem um senso de missão, que o Gabriel tem senso de missão, será que a sua família encara isso e o Gabriel também encara isso como um realinhamento de rota ou algo que talvez ele possa ter saído um pouco do caminho e Deus fala assim, cara, vou botar esse cara aqui no cantinho que eu preciso realinhar a rota dele ou preparar ele para algo maior? Vocês têm esse entendimento? Como que a família encara tudo isso? Não somente entendendo que é fato, todas as coisas cooperam, todas as coisas. Inclusive, Gabriel, em algumas ocasiões, ele foi muito brilhante fazendo vídeos dele, dizendo o seguinte, olha, aconselhando os jovens, porque é uma coisa impressionante, irmão, como os jovens amam Gabriel em todo o território nacional, independente de pessoas maduras e até da melhor idade. Sim. Mas é algo impressionante. E pelo menos uns 4 vídeos, pelo menos que eu me recorde, Gabriel, ele foi muito pontual nisso, nesse compromisso de mostrar para a juventude que ele, por causa do próprio sucesso, em algumas vezes ele saiu desse crivo de relacionamento direto com o Criador e foi viver a forma dele. Isso nos levando, inclusive, irmão, a Bíblia é fascinante. Nele, no livro da Bíblia, nós encontramos todo tipo de experiência que o ser humano na face da terra possa viver. E um dos exemplos é o filho pródigo, que ele, por direito, né, ele sai para viver a sua vida pessoal. Só que, no transcurso da sua trajetória, as coisas invertem, ele perde tudo, mas um dia ele pensa, cai em si. Só tem um detalhe, eu não quero falar do filho pródigo, eu quero falar do pai que diz para o filho que não saiu, olha, filho, tudo que é meu é seu. Só que o seu irmão, ele foi viver o livre-arbítrio dele, mas agora ele se arrepende e quer voltar. E eu, desde muito tempo, tenho orado a Deus para trazer meu filho de volta nos valores originais, irmão. Texto bíblico. Nos princípios dele. Então, veja bem, a festa. Então, por que ficas você chateado? Porque eu quero fazer festa para a volta do filho. Isso Gabriel sempre deixou muito claro, orientando os jovens.
Inclusive naquele episódio lá da Flor de Lis, quando ele foi lá no aniversário dela, e ele não fez questão de subir ao altar quando ela chamou ele, e ele estava no lado de fora e disse, olha, eu não sou merecedor de subir no altar, porque ele é santo, mas você que está aí também deveria descer do altar, porque o altar é santo. Então, o Gabriel, ele é um jovem muito sensível, e além da capacidade de interpretação dele, porque, na verdade, é uma promessa feita a mim e a minha esposa. Nós não brincamos de consagrar algo para Deus na base do esculacho, não. Nós fizemos as coisas na seriedade, porque para lidar com Deus tem que ser com seriedade. E a exposição que ele tem é uma responsabilidade muito grande, né? Eu lembro... No último mês que eu trabalhei com ele lá, a gente estava batendo cerca de 270 milhões de visualizações. Era notório, todas as vezes que a gente saía na rua, as crianças, cara, os jovens, ter ele como referência. Fala assim, um dia eu quero ser um policial, porque você é assim, um dia eu quero ser igual a você e tal. E eu conversei com ele várias vezes sobre isso. Eu falei, cara, a tua responsabilidade é muito grande, porque você pode direcionar esse garoto para um caminho do bem ou para um caminho do mal. Sim. E ele sempre teve noção dessa responsabilidade, ele sempre teve a noção disso. E o que aconteceu, seu Roberto, quando você começou a ver todo aquele impacto da exposição do Gabriel batendo de frente com um sistema que a gente sabe como funciona hoje? Qual era o coração de pai e de mãe, assim, ao saber que teu filho estava ali possivelmente ameaçado de morte, podendo perder sua vida a qualquer momento? Qual era a sensação que o pai, a mãe e a família tinham dentro de casa quando via essas situações? É muito difícil, e nós somos seres humanos, irmão. Nós somos mortais, nós temos sentimentos e, consequentemente, como qualquer casal, eu e minha esposa, e família, né? Nós tínhamos e temos realmente sempre essa grande preocupação, mas sabendo que eu apresentei, a minha esposa também confirmou, nós apresentamos Gabriel para Deus. E dentro do coração dele sempre norteou o sentimento de sair em defesa do povo, porque nós vivemos em comunidade, nós convivemos muito com um trabalho de missões, indo a dos mais variados lugares, onde voluntariamente, do nosso bolso, e fortemente eu, né, que sempre fui o provedor da família, eu sempre tirava voluntariamente para fazer compras para pessoas que viviam dentro também de comunidade. Então, sempre lidando com isso. E o Gabriel, ele sempre foi envolvido com a obra social. Ele sempre foi pregador para jovens dentro de comunidade, mostrando que o caminho do crime, o caminho das drogas, isso foi mexendo na adrenalina dele. Por que razão? Porque ele sempre sentiu esse lado quando a sociedade, muitas vezes, está refém de um sistema. Sim. Então, só que nós nunca poderíamos imaginar que ele iria transferir isso para uma rede social, para ser a pessoa que ele se tornou e continua sendo, né, mesmo privado de tudo isso, mas os vídeos dele continuam circulando nas redes sociais. E o pessoal, onde quer que eu chegue, sempre vem falar comigo a respeito dele. Inclusive, ontem, eu visitando, em dado momento estava ali, veio um senhor, já de uma idade bem avançada, que estaria ali visitando um familiar, e veio para ele e falou assim: Gabriel, olha, você para mim é uma admiração, assim. Começou a elogiar Gabriel, e Gabriel, muito obrigado, muito obrigado. Então, as pessoas têm esse sentimento. Eu que estou dentro do cenário político, lá em Brasília, no Congresso Nacional, inclusive na área do governo federal, autoridades vêm falar de mim a respeito do Gabriel, falar a respeito dele, admirando, dizendo: olha, meu filho gosta muito do teu filho, olha que trabalho, mesmo sabendo que hoje ele está nessa situação, mas ele é uma referência, é uma voz que ecoa mesmo preso, como José estava preso. José esteve preso, mas mesmo assim o nome dele ecoava na sociedade. É isso. Meu irmão,
Falando aqui, até você entrou nesse lance do deputado federal Roberto Monteiro. Eu quero falar da vida pública do Gabriel como vereador. Nós sabemos aqui do estado do Rio de Janeiro que o que o Gabriel fez como vereador, ninguém fez. A gente tinha constantemente dentro da Câmara, no círculo dele de político ali, relatos de outros vereadores de falar assim, cara, para um pouquinho com o que você está fazendo, senão você quebra a gente, porque minha audiência está aqui me cobrando agora para fazer a mesma coisa que você faz. Em termos de fiscalização, em termos de fazer o mandato de vereador ser honrado de verdade. O senhor acredita que o senhor está conseguindo dar continuidade nesse trabalho, nesse senso de missão, nesse senso de base, de ajudar a população com o mesmo empenho que o Gabriel Monteiro tinha na sua vida pública? Eu, até para te responder isso, eu vou entrar dentro de uma área, resumindo da seguinte forma. Eu milito dentro do cenário político aproximadamente há 35 anos. Sim. Sendo sempre copeiro do rei. Nunca se passou na minha cabeça de eu estar na responsabilidade de estar levando à frente... Porque o senhor tem um peso aí. Isso. O senhor tem um peso. O senhor foi eleito, Isso. né, Ali, devido a essa visibilidade que o teu filho, com muita maestria, fez um mandato excelente ali 100%. Como vereador. Ninguém pode falar disso. Correto. Quem falar para mim aqui que tem algo errado no mandato dele, meu irmão, tá mentindo. Você pode acusar erros pessoais, que é outra esfera que eu não vou nem entrar nisso aqui hoje. Eu quero falar do que ele fez como vereador. Correto. Isso tem um peso. Sim. E eu acredito hoje que a sua audiência deve estar esperando isso aqui de você também. Mas olha, então, veja bem. Então, ao longo desse tempo, dentro desse cenário político, e político esse voluntário, e eu sei que isso eu influenciei muito meu filho, porque eu sempre despojei, eu sempre tirei de mim para ajudar pessoas. Sim. E o meu filho está vendo isso, crescendo e vendo isso. Então, eu sempre me dediquei, bem dizer, tempo integral, porque uma coisa é o cara estar exercendo uma função, mas sem nenhuma identificação com aquela função, só por causa de alguns interesses. Uma outra coisa é a pessoa estar exercendo uma função porque ama o que faz. E eu sempre amei tudo que eu fiz e sempre entrei com o meu coração, não nada maquiado. Então, ao longo dessa vida, essa trajetória, agora eu me chego numa condição que realmente em 14 dias, porque o meu filho seria o deputado federal mais votado da história do Estado, em todos os tempos, mas por causa de toda essa conturbação, toda uma situação de sistema, ele enxergou o seguinte: pai, eu vou ser o mais votado, mas lá embaixo vão tirar de mim o voto, a eleição, a candidatura. Então, vem aqui, em 14 dias ele botou a mão em mim, a minha filha já vinha fazendo com ele desde o início dos 45 dias, a campanha, e ele nos elegeu, a mim, a ela. Sendo que dos 14 dias, 4 dias choveram muito. Então, bem dizer, uma campanha de 10 dias, sem a nenhum município, e eu tive voto nos 92 municípios, bem como também dentro de um partido, né? Eu sou Partido Liberal, PL, que eu tenho um apreço, um carinho muito grande, amo os meus pares do Partido PL a nível nacional, e imagina, eu num partido que tem 14 deputados de mandato, e eu chego ali e consigo obter êxito. Primeiro por Deus, segundo por Gabriel e os quase 100 mil eleitores que depositaram a mim e a minha filha o voto. Então, olhando tudo isso, e aí posteriormente, passada a eleição, já diplomado, eu peguei 5 deputados federais que perderam em dias diferentes, não reuni todos no mesmo ambiente, e fui para cada um deles e perguntei o seguinte: amigo, aonde foi que você errou que você não conseguiu a tua reeleição? E cada um me deram os seus tópicos. E eu, então, o que eu peguei? Eu não posso cometer os mesmos erros. Ao mesmo tempo, eu sei que a plataforma do meu filho foi sempre de atuação. Então, disposição para trabalhar, eu amo trabalhar. Então, estamos iguais. Entretanto, ele é um jovem. Eu não, eu já estou maduro.
Quer dizer, num time de futebol, você pega aquele cara maduro, coloca no meio de campo, distribuindo a bola para o ataque. E até a esfera é diferente também. Ele batia numa esfera de estado, né? Você a nível Brasil, acho que a luta é diferente, não é isso? Correto, correto. Também. Então, apesar que tudo que eu fizer repercute aqui também. Então, o que acontece? Eu tenho essa responsabilidade de dar andamento, tanto eu quanto a minha filha, ao legado do Gabriel. Agora, é óbvio que eu não tenho a mesma desenvoltura, porque Gabriel, ele é aquilo. Tem uma música que diz que quando Deus fez alguma coisa, ele pintou assim, desenhou. Gabriel foi desenhado para esse fim. É único, né? É único. E hoje, eu vejo aí, né, muitos querendo fazer, mas não tem aquele jeito do Gabriel. Até porque, como você mesmo disse, né, agora, o eleitorado daquela pessoa começa a cobrar, dizendo, pô, só Gabriel que faz e você não faz. Então, ele criou essa escola que hoje muitos querem fazer, não conseguem fazer iguais também, mas estão tentando fazer alguma coisa. Mas eu acredito até, o senhor Roberto, que o fato do outro vereador, governante, político reproduzir o que o Gabriel fez é bom. Sim, é saudável. É saudável, porque o cara vai fiscalizar, o cara vai bater de frente com a corrupção, o cara não vai se vender. Escola. O cara não vai se vender. Eu acho que todo mundo tem que copiar. Eu acho que todo mundo tem que copiar o que o Gabriel faria. Agora, fala para mim, senhor Roberto, é válido? Vale a pena bater de frente com esse sistema? Ou esse senso de missão tem que ser cumprido independente do risco que você tenha que ter? Porque, assim, eu vou só trazer um exemplo que eu acho que é dentro do que o senhor faz hoje da sua área. Um pastor hoje, se ele morrer pregando palavra, aquilo ali para ele é honra, porque ele tem aquela missão de um dia ser pastor. Você acredita que se hoje o Gabriel, né, não vai acontecer, mas você acha que hoje vale a pena bater de frente com o sistema, mesmo correndo todos esses riscos? Irmão, isso é um foro muito pessoal. Isso passa do nosso posicionamento de vontade. Vou te dar um exemplo. Falando isso, me veio à memória. Imagina Jonas. Jonas, ele foi preparado para uma grande missão. Mas ele entende o seguinte, se ele vai a Nínive, outros foram também a Nínive. E o final desses outros que antecederam ele foi trágico, a ponto de virarem tochas humanas. Agora você imagina ele ter que cumprir esta missão vocacionada por Deus. Mas Deus não dá livre-arbítrio? Dá. Então tá bom, eu vou para Tarsis. O que acontece? No caminho, o mar revolto, o navio entra quase a pique, e aí quando se chega o entendimento, diz, tudo isso que está acontecendo é por minha culpa, porque eu não quero cumprir uma missão delegada estabelecida por Deus. Então, como faz? Me lança ao mar. Lançou o mar, normalizou tudo. Agora, achando que vai morrer afogado, porque não cumpriu a missão. Pelo contrário, ali passa um grande peixe, traga ele e leva ele até Nínive. E ele vai lá, pregoa, ele anuncia, cumpre a missão. Então, imagina, o livre-arbítrio, todo mundo tem? Tem, mas tem pessoas que é figurinha carimbada. E agora, Gabriel é uma figura carimbada por Deus para esta obra. Agora, ele hoje está restrito. Agora sou eu. Só que eu vou fazer de uma forma, né, que eu dê andamento, continuidade ao legado, mas de uma maneira que eu seja mais cauteloso, tá, em todos os sentidos, e sabendo o seguinte, como pastor, eu entro dentro de comunidade para levar a palavra de Deus. Eu não tenho dificuldade. Eu até particularmente prefiro entrar dentro de ambiente X e chegar lá e dizer assim, olha, ainda há tempo. Exemplo, eu tenho que voltar ao Padre Severino, irmão. Isso está dentro de mim. Sabe por quê? Porque eu cresci, eu não nasci ali, fui levado ali. E parte da minha vida me desenvolvi ali. E agora vou virar as costas para uma unidade que ela é de crianças abandonadas ou infratoras. Não, eu tenho que voltar lá
para dizer para eles o seguinte: não percam a esperança, porque um dia eu passei por aqui e hoje Deus me colocou. Se eu passei aqui e cheguei onde eu estou hoje, você também pode. Pode. Então, é aonde eu digo, eu não tenho nenhuma dificuldade em lidar com ambientes hostis, porque eu vou levar o Evangelho das Boas Novas. Eu não vou lá temeroso, eu posso ser até cauteloso, mas não temeroso, porque é uma missão. E da mesma maneira agora, eu quero desempenhar esse meu trabalho dentro do cenário político. Então, o Gabriel é uma relação muito pessoal dele com Deus, e aí como jovem, às vezes, ele, na sua vida privada, que é humano, porque se você for analisar, né, formos analisar a vida privada do ser humano na sociedade, nós vamos ver tantas coisas, mas é a vida privada dele ali. Então, e Gabriel, como jovem, né, ele, em determinados momentos, ele teve em situação que não é verdadeira, como muitos se falam, não é verdadeiro, mas o sistema ali ia travar ele e momentaneamente travaram ele. Mas nós estamos ali para dar continuidade ao trabalho dele de uma outra forma, né? Sim. Deus conduzindo nossos passos. Eu tenho sido aqui um canal que tem falado muito aqui dos problemas da segurança pública do Rio de Janeiro hoje, né? E Gabriel era um defensor ferrenho da nossa segurança pública ali. Correto. E do todo o estado. Eu vi até essa semana que o senhor destinou uma verba ali para a infraestrutura da Polícia Militar, se eu não me engano, acho que foi um milhão de reais, né? O senhor acha que é suficiente? Nunca. Porque eu tive relato aqui, inclusive, de delegados falando assim, cara, a gente precisa eleger o maior número de pessoas possível envolvido com a segurança pública, porque todos os deputados têm uma área específica, mas, cara, ninguém libera verba para segurança pública, para fazer um serviço de inteligência, para equipamento, para trazer novas pessoas que foram aprovadas, que estão ali esperando. O que dá para ser feito ali na segurança pública do Estado, o senhor hoje como deputado federal? Então, diante a sua colocação oportuna, eu lá estou em Brasília, estou em 4 comissões. Estou na comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, Saúde, Direito do Consumidor, Minas e Energia. Sim. Então, quando você cita aí que eu destino 1 milhão, isso é muito pouco, irmão. É muito pouco. Porque não tem dinheiro que possa cobrir a vida de um herói, irmão. Agora mesmo, há 2 dias atrás... Não só a vida de um herói, mas a vida de um inocente no meio dessa guerra, né? Um filho... Também. O que um pai hoje pagaria para ter um filho de volta que morreu vítima de bala perdida no estado, não é isso? Correto. Então, veja bem, agora mesmo há 2 dias aí tivemos a perda de 2 heróis. E que muitas vezes, lamentavelmente, parte da sociedade ainda se levanta contra aqueles heróis. Sim. Que entram dentro da comunidade e aí, como você mesmo disse, numa situação, né, de enfrentamento, uma pessoa inocente é vítima. E aí, o sistema ali interno... Eles vão sempre direcionar para o polícia. A grande imprensa ela vai sempre humilhar, esculachar o polícia. Os próprios direitos humanos, né? Os próprios direitos humanos. É por isso que a gente tem esse canal aqui. Para a gente defender nossos heróis, porque eles também são pai de família. O filho dele também vão para a escola no mesmo bairro que rola o tiroteio. Sim. Tá entendendo? Correto. Mas eu acho que a gente investir na inteligência, como o senhor tem feito ali, eu acho que o senhor está de parabéns ali pelo que o senhor fez. Não somente, mas veja, então, o que acontece? Nós estamos ali, inclusive, é uma das determinações do meu filho sair fortemente em defesa, investimento para a área de segurança, porque ele viveu muito bem isso, sabe as necessidades que se demanda, então é muito importante concurso para trazer mais policiais militares, civis, guarda municipal, PRF, geral, não é somente a polícia militar. Então, a área de segurança ela tem que ter um investimento muito grande. Sim. Então, aquilo que estiver ao meu alcance, porque eu sou uma andorinha só, né? Aquilo que estiver ao meu alcance, e temos outros lá, inclusive, você teve em tempo recente com o sargento
Portugal. Portugal, uma pessoa Portugal, gente boa. fantástica. Gostei muito do podcast dele. É um parceiro, é um amigo. Nós estamos lá em Brasília alinhados. Então, aquilo que nós pudermos somarmos e sairmos aí em defesa da segurança pública do nosso Estado é muito importante, significante, e esse é o nosso papel. Ele abordou temas aqui muito importantes, né? Inclusive dos policiais adoecidos, dos policiais que estão sendo aposentados injustamente por cota, que a situação deles assim fica muito ruim dentro da corporação. E também ele ressaltou aqui o relacionamento dele com o governador. Parece que o governador ainda não tem um laço ainda de sentar e conversar com ele. Como é que tem sido a sua relação com o governador? O senhor tem tido essa liberdade para trocar uma ideia, para discutir as demandas aqui do Estado? Eu posso até, inclusive, eu digo, vários vídeos meus eu faço questão de falar lá na tribuna. Sim. Do plenário da Câmara. Então, toda semana, os 3 dias lá, eu falo. Vou para a comissão também de segurança, de saúde, Minas e das demais, eu também falo. Então, eu sou uma voz presente, que isso, inclusive, circula no canal da Câmara. E eu tenho saído em defesa muito do governador Cláudio Castro. Reconheço nele um grande governador. Prova disso foi o resultado agora das urnas. Ele chegou a 57%. Ele bateu o recorde de percentual de aprovação como candidato à reeleição. Então, o governador tem sido uma pessoa que tem, inclusive em tempo recente, esteve agora nos Estados Unidos, esteve na Europa, buscando meios de grandes parceria para o nosso Estado. Então, eu vejo nele um grande governador, um futuro fantástico, e tudo aquilo que eu possa estar fazendo, eu estou lá participando numa interação, apesar de eu não ter uma oportunidade direta com o governador. Eu não tenho. Então, eu falo com total transparência. Eu não tenho uma aproximação com o governador, eu não tenho nenhum tipo de, não sentei com ele ainda para conversar. Em momento acordo político? Nada. Eu vejo nele o seguinte, uma grande potencialidade, um grande governador e que tem feito do melhor para o nosso Estado e é um nome muito forte para 2026. Eu perguntei isso até porque a gente precisa de pessoas que cheguem e intercedam pelas pautas da Polícia Militar. Né? Eu tenho vários grupos de polícia que acompanham o meu canal aqui que falam, cara, vê o que você pode fazer pela gente. E a audiência e dar visibilidade aos temas a gente já tem feito. Mas eu quero hoje ter essa liberdade de repassar isso para o senhor como deputado federal. Sim. Eu quero te passar alguns contatos aqui, principalmente dos policiais adoecidos e abandonados. Essas pessoas precisam ser visto com cautela. Algumas arbitrariedades que estão acontecendo dentro da Polícia Militar com relação à lei, que tem cometido várias injustiças lá. E eu quero que o senhor abrace essa causa da Polícia Militar no Estado. Sim. E se o senhor tem esse relacionamento com o governador, eu espero que o senhor um dia apresente isso para ele. Não, esclarecer. Eu não tenho esse relacionamento. Eu sou do mesmo partido do governador, que é o PL. Mas já eu não tenho esse, eu não tenho eu entendi essa o que o senhor falou. De chegar a ele. A gente tem buscado alguém que possa interceder por esses policiais lá. E eu acho que o senhor tem esse perfil. Não, agora, eu estando com ele, fica sendo uma pauta minha. Agora, eu nunca sentei com ele para tratarmos sobre o Estado. Nunca sentei com ele. Não consegui isso até hoje. Sim. E reconheço nele o melhor governador de todos que passaram. Governador Cláudio Castro, mais um recadinho para você aí, ó. Atenda nossos deputados federais, atenda as demandas do Estado do Rio de Janeiro. A gente não está aqui porque não é o governador, é o Estado, irmão. A gente não quer ser seu inimigo, a gente só quer sentar aqui, debater os temas pertinentes e achar solução para os problemas da Polícia Militar, só isso. Entendeu? Policiais sendo injustiçados. E ele vem fazendo um belo trabalho. Sim. Agora, é óbvio que eu tendo essa oportunidade de sentar com ele e discutir sobre o Estado, porque o meu papel é trazer investimento de Brasília para o Estado, para o povo. Sim. Agora, até hoje eu não consegui sentar com ele, mas isso não anula
o potencial, a capacidade, o trabalho, é um divisor de água, é diferente de todos os que já passaram, mas até então, porque é muita ocupação. Ele tem uma agenda que todo dia está entregando alguma coisa. Numa dessa aí, eu tenho que dar crédito pro Gabriel, que é a mídia forte e a divulgação dos atos públicos. Pode ser que ele esteja fazendo bastante coisa para dentro da Polícia Militar. Como não é divulgado, às vezes a população não fica nem sabendo. Correto. Tá entendendo? Então, como a gente tinha vários vereadores, parceiros até do próprio Gabriel Monteiro, vários governantes, deputados criticando ele, ao invés de fazer uma mídia forte para mostrar os atos públicos, que são públicos, né, já teria a gente uma transparência maior nessas situações. Correto. Mas aí, meu irmão, você acha que o Brasil tem jeito, cara? Você acha que a gente consegue caminhar aí para um país melhor, mais livre, justo, e que a gente tenha orgulho de falar e que a gente mora nesse país? Ou você acha que o cenário daqui para frente é tenebroso? Eu posso lhe dizer o seguinte, irmão, misericórdia. Tem hora que eu sento lá no plenário e fico vendo aquela trocação de esquerda e direita. E aí meu coração dói muito, porque o povo tem tantas demandas, necessidade, carência. Porque nessa briga quem perde é o povo, é a base. Então, eu digo, eu trabalhei para a reeleição do presidente Bolsonaro. Fiz a minha parte, voluntariamente. Fui eleito pelo partido que ele foi candidato. Lamentavelmente, não saiu do jeito como esperávamos. Sim. Consequentemente, o país não pode parar, irmão. Ou você deixar de aprovar um projeto bom agora para a população, porque jamais, não é do meu partido. Jamais vou deixar isso acontecer. Então, meu sentimento. Então, porque, olha, agora a próxima é 2026. Então, que nos preparemos melhor para 2026. Agora, o país não pode parar. Sim. O país tem que andar. E eu lá estou, e eu sempre digo, lá na tribuna, não estou ali para guerrear contra ninguém, irmão. Eu estou ali para trabalhar. É óbvio que eu vou ser sempre taxativo contra a tudo aquilo que eu entenda que não é o melhor para o país e também contra os meus princípios ideológicos. Então, sou conservador, família, cristão. Então, qualquer pauta que vá contra esses meus princípios, eu sou taxativo contrário. Entretanto, pautas que venham do governo federal, que sejam muito boas para a população, eu estou dentro, independente se é Lula, se é Joaquim, se é Pedrinho, não importa, irmão. O povo foi quem nos pôs lá. Agora, eu não posso ficar naquela situação de polarização por polarização. Então, eu caminho junto naquilo que é o melhor para o povo, independente qual seja o partido. É isso aí, deputado. É isso aí que a gente espera de você. Sempre. Seu Roberto, a gente caminhando para o final, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os 6,5 milhões de inscritos do Gabriel Monteiro, o qual eu respondi muitos, inclusive pela própria rede do Gabriel, quando a gente editava os vídeos dele, a gente tinha essa oportunidade de ver ali, de responder alguns, tudo, que hoje tem esperança do Gabriel voltar ainda mais forte, né? Esse pessoal às vezes vai na minha rede, pergunta como que tá o Gabriel, tem notícia dele. Eu queria que você olhasse para essa câmera aí, mandasse uma mensagem para essa galera que espera aí a volta, que ainda acredita no potencial do Gabriel Monteiro. Então, fazendo uma correção, você falou 6 milhões? 6,5 milhões só no YouTube. Tá. Só no YouTube, que somando as redes dá mais de 30 milhões, né? Não. Por ele estar fora, né, colocar conteúdos atualizados, porque eu percebi que o YouTube começou a gerar os vídeos. Sim. Então isso é bacana, porque isso vai alimentando o pessoal, revendo coisa e tal. Mas por ele estar 7 meses sem fazer nada, privado lá, então ele deixou de crescer. Sim. E perde alguma coisinha. Então hoje no canal YouTube ele tem 4 milhões Sim. de pessoas inscritas. E ao mesmo tempo, no conjunto da obra,
ele está em torno de, perdeu, então, de 26, está com 25 milhões de pessoas que amam o Gabriel. E outra coisa, e tem muitas pessoas que sequer não estão em lugar nenhum e continuam amando o Gabriel. Então, são pessoas que não se envolvem com rede social. Olha lá, mas não posta nada, não dá like, não faz nada. Então, eu quero aqui direcionar a você o meu muito obrigado pelo carinho, o meu muito obrigado pelo sentimento, por tudo aquilo que você deseja de bom para o meu filho Gabriel Monteiro. Saber que Deus é o tempo para tudo. Então, lá em Eclesiastes, no capítulo 3, diz assim: há tempo determinado para todas as coisas. Então, esse tempo dele um dia voltar, retomar toda a sua trajetória, no tempo de Deus vai acontecer. E, consequentemente, o Gabriel, ele sempre fala comigo: pai, podendo, fala para todo mundo que eu amo a todos eles. E Gabriel está sempre me cobrando: pai, não traia o povo. Não traia o povo. Foi o povo que te colocou lá. Honre o povo. Então, eu não posso desonrar o povo. É óbvio que tem pessoas que pensam que o político pode tudo. E não pode tudo. Então, mas aquilo que estiver ao meu alcance, pode contar comigo. Então, eu finalizo dizendo o seguinte: no dia de hoje, eu não sei quando você vai estar assistindo esse podcast, mas no dia de hoje, dia 4, Gabriel está aniversariando. E ontem eu até falei com ele assim: filho, imaginar que eu nunca na minha história, nem eu, nem sua mãe, nem sua irmã, imaginarmos estarmos dentro de uma unidade, uma penitenciária, tá? E fazendo alusão ao seu aniversário. Nunca isso. E no ano passado, nós estávamos lá na sua casa, com pessoas que te amam, comemorando o seu aniversário. E hoje nós estamos aqui, nessa unidade prisional, mas mesmo assim, o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e de ad eterno. Então, vai chegar a hora que nós vamos estar em outro lugar, nos alegrando, comemorando e nos lembrando desses dois momentos. O antes, depois o outro lá, privado da sua liberdade, e agora aqui. O tempo é de Deus. Então, eu quero dizer o seguinte: no possível, ajude em oração. A oração, como eu disse já no início, é uma arma tão poderosa, é uma arma tão eficaz. A própria palavra, ela diz o seguinte: você está aflito? Ore. Ou a oração de um justo, ela é poderosa, ela é eficaz, apta para aquilo que foi ministrado. Então, ajude, meu filho. O presente que você pode dar, independente se não é o dia 4, não importa, tá? Ore pelo Gabriel, porque no tempo de Deus, e volto a dizer, nós acreditamos na justiça, sobretudo de Deus. Sim. Também dos homens, e sabendo que Gabriel está sendo lapidado, burilado, para sair um jovem que certamente vai estar ministrando a palavra de Deus, não somente nesta nação, mas fora desta nação, porque esse é o nosso grande sentimento, e trabalhando para o povo. Então, eu finalizo e dizendo, eu estou ali no anexo 4, no gabinete 316, que é o nosso gabinete, que é o gabinete do povo. Então, naquilo que estiver ao meu alcance, aquilo que estiver à minha altura, pode contar conosco, porque essa é a finalidade, é trabalhar e servir o povo pensando no hoje, não pensando no amanhã, porque muitos fazem pensamento do amanhã covardia, é o tal termo que me deram esses dias. O político Copa do Mundo só aparece no amanhã, de 4 em 4 anos. Isso é um esculacho, irmão. Meu irmão, os caras batem na porta, prometem tudo, trazem algumas coisas, né? Vamos comer aqui, vamos caminhar ali. Cara, depois terminou a campanha, eles desaparecem, eles mudam o chip, o aparelho, trocam e só vai lembrar do povo em época de eleição. Isso é uma covardia, uma crueldade. Covardia, verdade. Meu irmão, obrigado por ter vindo aqui, participado desse episódio tão especial. Eu vou reiterar novamente, já falei várias vezes na minha rede, a gratidão que eu tenho pela família de vocês, Amém. Pelo próprio Gabriel Monteiro, a forma com que vocês me abraçaram lá, tudo que eu estou vivendo hoje aqui na Gideon Produções é por causa de você, Gabriel.
Quando você virava para mim e falava assim, ó, assim que faz, cara, faz desse jeito, entendeu? Então, é isso. Obrigado. Deus é contigo, irmão. E, ó, muito obrigado. Deus é contigo. Hein, filhão? E eu volto aqui dizer o seguinte, muito obrigado por poder fazer parte. Número 100, né? Número 100. Podcast número 100. Na data do aniversário do Gabriel. Irmão, se tivéssemos programado, não tinha dado certo, irmão. É a presença de Deus. É isso aí. É a presença de Deus. Muito obrigado que nós chamamos. Quando eu entrei lá para trabalhar no Gabriel, eu tenho uma história muito interessante que foi... E eu me emociono por causa disso. Foi um momento difícil da minha vida que eu orei a Deus e eu falei, Deus, me coloca no lugar que o Senhor tem que colocar. E eu tive uma experiência com Deus nesse período que Deus foi claro comigo. Eu te preparei esses anos todos. Tudo que você passou até hoje é porque você precisava estar pronto para estar no lugar que eu vou te colocar. E quando eu entrei lá, eu comecei a entender que foi Deus que tinha me colocado ali. Eu não sabia o propósito. E eu falei... E eu sempre encarei ali como Deus. Tudo que a gente passou ali dentro, eu sempre falei até pro próprio Gabriel. Eu falei, Gabriel, aqui o que Deus fizer, é Ele que vai fazer. Aqui eu não boto minha mão em nada. Se Deus falar para eu entrar, eu entro. Se Deus falar para eu sair, eu saio. Se Deus falar para eu ficar, eu fico. E eu sempre encarei aquilo ali como um chamado de Deus ali. E eu sempre quis entender qual o propósito daquilo tudo. E ali depois eu vendo o trabalho do Gabriel, a forma com que ele trabalha, o senso de missão dele, e aquilo ali eu falei que assim, eu comecei a entender um pouco do propósito daquilo tudo. Quando eu saí de lá, uma das conversas que eu tive com ele, e eu falei para ele, e ele um dia vai confirmar isso para você. Estou falando ao vivo aqui, que um dia vocês vão estar diante dele e vocês vão confirmar isso. Eu falei, Gabriel, quem me colocou aqui foi Deus. Qualquer justiça que tenha que ser feita aqui, não vai ser eu que vou fazer. Vai ser feita a justiça de Deus. A única coisa que eu tenho certeza aqui hoje é que você tem um amigo, um irmão para o momento que você precisar. Só isso. Estou saindo daqui realizado, peguei todo o conhecimento que eu precisei, que você me ensinou. Muitas das vezes na rua ele falava, cara, faz desse jeito, faz desse, isso aqui é a narrativa, isso aqui é isso, é aquilo. Peguei todo o meu conhecimento, abri minha produtora e hoje estou tendo sucesso aqui no meu negócio. E sou grato por isso, irmão. Tô nem aí pro teus erros, porque todo mundo erra. Eu também erro pra caramba. Se todo mundo começar a investigar minha vida... Davi cometeu atrocidade, né, irmão? Acabou. E depois se tornou coração de Deus. Então eu me emociono aqui hoje, irmão, no dia do teu aniversário, é porque não é uma relação Fábio-Gabriel. Eu não tô chorando porque eu gosto, eu amo o Gabriel, o som do Gabriel. Não, eu tô chorando porque tem um propósito de Deus nessa parada. E Deus mexe comigo quando fala com isso. E eu ainda não sei o que vai acontecer daqui pra frente. Mas que Deus... conduziu essa situação, eu acredito até a fase que ele está vivendo hoje, Deus está ali também alinhando uma rota, realinhando para que ele possa voltar mais forte. Então, Gabriel, feliz aniversário, irmão. Muito obrigado por tudo. Seu Roberto, muito obrigado. Manda um abração para tua esposa, para a Gisele, pessoas que eu amo muito. Tenho uma grande gratidão ali, a forma com que vocês me abraçaram lá desde o início. Sempre. E essa porta vai estar sempre aberta aqui para você. Tá bom, meu irmão? Vamos para cima e obrigado. Tenha certeza que o céu é o limite pra gente daqui para frente. Muito obrigado. Posso falar no meu canal? Pode. Passar. Claro, fala suas redes aí pra galera. Lá o Instagram. Dá uma força lá. Fazer crescer. Roberto Monteiro Pai. Lá no Instagram. Roberto Monteiro Pai. Dá aquela força. E as outras redes lá. Aí você vai pesquisando, você descobre, que nem eu mesmo sei. É isso, galera. Curte muito, comenta aí nesse vídeo o que tu achou dessa entrevista. Segue lá o nosso deputado Roberto Monteiro. Tenho certeza que mudou nada, tá? Continua o mesmo coração de antes e agora. E eu tenho certeza que se você mandar uma mensagem lá, ele vai te responder, vai estar junto contigo. Amém. E manda as demandas lá. Galera da Polícia Militar, vou estar encaminhando as nossas demandas aí para ele. Família! E vamos estar juntos. Gratidão, muita gratidão. A gente tem uma porta aberta aqui que a gente pode contar e isso eu posso cobrar, entendeu? Vocês podem me cobrar com relação a isso também. Valeu, galera. Um beijo. Deus abençoe. Um abraço e até a próxima entrevista. Deus existe. Deus existe. Um abraço.